Como muitas perguntas foram, na verdade, em aberto, passar então para cada um dos palestrantes para fazer um comentário sobre as questões. É porque nenhuma veio diretamente para mim. Só agradecer os comentários. Fazer questão, secretária, e também para o público, acho que é importante, está sendo registrado. Quando eu coloco aqui a provocação, enfim, é um pouco no lugar do movimento de mostrar que a gente está mesmo comprometido, que é que isso dê certo. De forma alguma, se houvesse uma discordância dos rumos que a prefeitura estava colocando para o atendimento da demanda, acho que talvez a gente nem tivesse vindo aqui, capaz de a gente ter organizado um ato, alguma coisa, mas parabenizar, acho que a condução da prefeitura até agora, pelo menos em relação ao MTST, que é de quem eu posso falar, não tem sido uma condução bastante democrática, bastante correta. Acho que não só por causa dos personagens que estão envolvidos na negociação, mas por causa do processo todo. O André, a professora Regina, o próprio Pipico falaram bastante dessa coisa da participação, que é um pouco isso que o Henrique colocou. Eu queria corroborar. Acho que é fundamental para que as pessoas participem, que a gente não tenha medo de duas coisas. Primeiro, de aceitar a participação. Então, tem um mito entre quem é gestor, entre quem é liderança e tal. Nós mesmos, às vezes, passamos por isso. Será que a gente vai fazer uma assembleia mesmo muito aberta, que todos os acampados vão decidir o que vai acontecer? A gente, às vezes, tem um receio de que o que as pessoas coloquem não seja a melhor das soluções, porque a gente está focado, pensando naquele negócio o tempo inteiro. Mas a gente não pode ter medo da democracia, né? Mesmo que a solução pareça não ser a melhor de todas, se ela tiver construída coletivamente com uma participação grande, ela ainda assim vai ser melhor do que uma saída técnica que foi pensada num gabinete. Então, acho que colocar isso como sugestão. E segundo, um exemplo, acho que o Daniel, quando o André fez a pergunta, o Daniel vai falar um pouco sobre isso, mas pela própria apresentação, teve 32, uma em cada subprefeitura, depois o projeto foi para a Câmara, e depois teve mais 32 audiências, ou seja, o processo participativo é demorado, sim. É mais complicado, gira recurso, gira tempo. Ele não podia estar... Se eu tivesse no meu computador, eu rendia mais e terminava mais coisa. Esse povo do MTST vai fazer um ato aqui na prefeitura me cobrando para entregar o negócio, eu não vou ter que entregar porque eu estava fazendo audiência pública, mas... de novo, são certos custos que valem a pena. Eu estudei ciência política na Universidade de Brasília. Eu tinha um professor, não vou citar o nome dele porque está sendo gravado, mas é um professor bastante conservador, que ele tinha um texto-chave da teoria dele, do entendimento teórico dele, que chamava Democracia versus Eficiência. Enfim, eu sou sempre pelo lado da democracia. Acho que isso é fundamental que a gente coloque. E aí, eu não sei se vai ter muito mais rodadas, mas acho que a primeira parte da pergunta do Henrique, e aí sugeri para quem vai ser delegado, para quem está aqui no processo. Ontem eu estava lá em Recife, hoje eu cheguei de Recife e vim direto para cá. Eu estava em Recife fazendo um debate semelhante com esse, pessoas que estavam saindo da conferência das cidades. Lá, ontem e hoje está acontecendo a Conferência Municipal das Cidades. Eu coloquei lá uma proposta que eu colocaria aqui, acho que seria importante, que Niterói tem condições de fazer isso, que é imediatamente, no dia 1º de janeiro do ano que vem, ou logo após a aprovação da conferência, notificar todos os imóveis. Eu acho que tem como a gente criar ferramentas legais, a Câmara de Vereadores está aqui presente, para, por exemplo, você fazer uma notificação via diário oficial, bota um prazo maior do que a lei do Estatuto da Cidade, bota assim, o imóvel que estiver abandonado há 10 anos, ele está automaticamente notificado e aí começa a valer essas ferramentas, porque se a gente tiver que criar esse negócio para depois ir, para depois fazer e tal, o Daniel pode até contar que depois acontece, mas não é assim em larga escala. E aí, para a gente fazer mudança significativa, a gente, de um lado, não tem que ter medo da democracia e de outro não tem que ter medo de ser ousado. Acho que se a gente fizesse um negócio como esse, que a prefeitura chegar e dar, decreto aqui, Rodrigo Neto, todo mundo está notificado que está o bagulho abandonado. Aí fica doido. Aí as pessoas, eita, pô, o que está acontecendo agora? E com isso, também girar uma equipe
da Secretaria, acho que a universidade vai estar à disposição para fazer isso, acho que as associações de moradores vão estar à disposição de fazer isso, que fazer um correto levantamento e uma divulgação imediata do que está abandonado, do que está vazio, do que está subutilizado, porque você sabendo o que está subutilizado e tendo notificado tudo aquilo, aí você parte para fazer o planejamento com uma participação efetiva. Aí a gente não vai ficar falando assim, precisa ter X%, precisa ter 90%, precisa ter 60%. Não, aí você vai falar assim, esse imóvel aqui que já está notificado, agora a gente não tem condições de ocupar ele, mas já começa a cobrar o IPTU progressivo para ver se a pessoa não está incentivada a fazer alguma coisa. Acho que esse tipo de medida, aí eu não sou jurista, não sou essas coisas, não dá para pensar, mas eu colocaria como uma proposta para a conferência, que é isso, se a gente não ousar, a gente não vence. Obrigado pelas questões. Eu acho que me cabe aqui como convidado externo. Foi feita ali uma crítica a São Paulo, né? Mas como convidado externo eu queria só compartilhar um pouco a questão do processo participativo. Acho que a gente teve uma conjuntura com muitas variáveis naquele momento que começou o plano diretor. O plano diretor tinha um projeto de lei na Câmara que estava em judicialização por conta de uma revisão tentada em 2007. Então teve uma conjuntura muito peculiar em todo o processo. Mas o que aconteceu? Nós iniciou a gestão, né, em 2013, tinha uma questão forte que era o ciclo decenal do Estatuto da Cidade se finalizando. Mais 10 anos, estava na hora de rever o plano diretor. Então, nós abrimos um processo participativo. Então, que estruturamos uma assessoria de participação na Secretaria, que ela começou a pensar os processos. Fizemos no plano diretor, na etapa do executivo, nós não começamos com audiências, nós fizemos oficinas. E as oficinas, elas eram um método que era o seguinte, nós apresentávamos a proposta, né, ou nós colocávamos assim, olha, esses são os objetivos. E aí dividia todo mundo em salas, em subgrupos. Dentro da sala as pessoas se dividiam em grupos e aí discutiam e elas definiam, por exemplo, isso dando um exemplo, tá? E elas fechavam 3 propostas em cada grupo que eram prioritárias, colocavam lá na frente, cada um apresentava e depois todo mundo tinha um adesivinho assim fosforescente, as pessoas vão lá e votavam nas que achavam mais relevantes, que às vezes não era dela, era do outro grupo, e aí se tirava 5 de cada sala prioritárias. E depois isso, então era tudo documentado, as audiências públicas eram divulgadas em diário oficial, elas eram comunicadas e tal. E com esse processo, você permite que o sujeito ele vá numa oficina, e mesmo não pegando no microfone, ele tem um exercício de refletir, se posicionar, ele fica corresponsável com aquilo. E aí tem todo um trabalho de sistematização, que é colocar a lista de presença na internet, as fotos do evento na internet, escrever todas as propostas que vieram da sociedade e colocar na internet. Isso foi muito rico no processo, né? Só que sempre nós não nos dispusemos a fazer a devolutiva individual. O que é isso? É não explicar um a um por que foi ou não foi, porque isso é um trabalho que leva muito tempo. Então o que a gente fez? A gente fez a devolutiva agregada, né? Olha, pessoal, incorporamos isso ou não, e aí, o que eu acho que é muito importante do processo participativo é o seguinte, tem muitas pessoas no processo participativo que querem invalidá-lo quando não vem a sua proposta a ser incorporada, né? Então, isso, na verdade, assim, não significa que o processo não foi participativo, né? O que eu acho que é importante é esclarecer por que não foi incorporado e isso ficar ali como uma divergência, aí tem outras instâncias para isso ser dirimido. Por exemplo, a própria Câmara dos Vereadores, quando existe aí um grande dilema sobre uma proposta. Então, o processo ele foi muito rico porque os argumentos foram levados ao extremo e eu acho que foi muito importante também a gente olhar para a aplicabilidade dos conceitos. Porque se você falar o seguinte, olha, nós vamos aqui regulamentar um instrumento, mas depois a gente faz ele em decreto ou em lei específica.
Se você faz isso no plano diretor, você aprova o plano, mas depois ele não tem autoaplicabilidade, ele não tem pegada na aplicação. Então, isso no processo eu acho que é muito importante, porque coloca um pouco a discussão muito em cima do problema mesmo. E isso foi muito rico porque é um aprendizado. E outra coisa, um passo de cada vez. Por exemplo, a cota de solidariedade, na etapa do executivo, ela foi como um instrumento que poderia ser regulamentado. No legislativo, é que ela está, não, peraí, vamos fazer ela incidir. E aí, nesse processo, não conseguimos que a cota de solidariedade fosse só atendida no lote. Ela tem a faculdade de ser atendida em outro lote. Isso não é o mais importante do instrumento. Mas demos um passo. Lá em 2002, a gente deu um passo de fazer o outorga onerosa. Agora, a gente aprimorou a outorga onerosa. A gente fez essa base com... Então, talvez daqui a 10 anos, a gente vai fazer a cota de solidariedade tal como se espera que faça. O mais importante é dar um passo. Não vai fazer ele 100%, mas dar um passo porque a sociedade ela tem que incorporar o processo, o judiciário, o legislativo, isso leva tempo. Então, eu acho que isso foi rico no processo, porque o processo participativo ele é extremamente educativo, pedagógico, porque é importante assim, olha, fui lá, disputei, não levei, não ganhei, mas eu entendi por quê. E agora eu vou acompanhar, vou querer controlar o processo, e tem outras pessoas que se sentiram contempladas. Então, acho que foi essa um pouco a riqueza do processo. Verano, só eu troquei Maria Paula por Várzea das Moças, como foi da região leste, tá? Bom, eu queria comentar aqui para a Paloma, né, que eu acho que algumas agendas, né, Dalma, desculpa, algumas agendas que não foram cumpridas, né, já passaram-se várias conferências e não foi atendido esse tombamento. Acho que é bom deixar registrado, né? Acho que no momento, algum momento esse assunto cai numa rede aí de sucesso para que o tombamento seja realizado para o Colégio Brasil. Então, acho que é bom você deixar como uma referência, né, para essa sexta conferência. Em relação à professora Regina, eu vou pedir para que o Renato responda. Ele pediu a palavra, ele vai responder sobre o PUR de Pendotiba. Essa questão das ZEIs que foram mapeadas, nós acreditamos que aumentamos, inclusive, as áreas de ZEIs. Sobre os projetos, né, nós temos tido uma agenda intensíssima nesses últimos 3 anos, com várias leis que a cidade realmente tinha um passivo aí de planejamento imenso e procuramos dar uma celeridade, realmente ser o mais democrático possível, mas tínhamos realmente uma questão de eficiência, né? Então, várias leis nós levamos realmente a compor a parte de objetivos e princípios, e talvez algumas não foram no detalhe, mas acho que a Câmara dos Vereadores depois pôde ampliar o debate e o debate pôde ser travado lá na Câmara dos Vereadores. Em relação, agora, no Pipico, acho que, né, colocar essa ênfase, né, de ter aqui uma pluralidade, com muitos segmentos participando, acho que para nós isso é muito importante nesse processo, né, de debate sobre Niterói. E responder aqui ao vereador Henrique sobre os vazios e áreas públicas. Como eu comentei, nós contratamos agora, demos a ordem de início para o cadastro multifinalitário. Realmente, a partir de agora, nós vamos ter um instrumento que vai dar precisão a esses imóveis vazios e subutilizados. Então, eu acho que foi também uma conquista aí durante 3 anos, demorou, era um termo de referência complexo. Está aqui a Amanda, que não me deixa mentir, que participou desde o primeiro termo de referência, para contratar esse tipo de serviço. Mas eu acho que hoje nós já estamos, digamos, com um instrumental para nossos planos, ações e projetos de Niterói, que vamos ter um futuro, acho que brilhante da cidade daqui para frente, tendo toda a tecnologia da informação aplicada no nosso território, assim como foi feito o levantamento aerofotogramétrico, a fotografia aérea da cidade, né? Hoje a gente já dispõe desse instrumento, foi realizado em 2014, se não me engano, o voo. A gente já tem um mapa da cidade bastante atual, né?
E, então, respondo essa primeira pergunta. Em relação à lógica da OUC, né, sobre essa questão da gentrificação e o que muda, né, se essa mudança proposta hoje, o CEPAC realmente, aquela proposta, ela ficou um pouco congelada em função do momento político atual que nós estamos vivendo. Mas a proposta de outorga onerosa, ela não desvia os objetivos históricos da OUC, porque está para ser votado na Câmara, né, está hoje nas mãos dos senhores, né, a votação de uma possível outorga onerosa do direito de construir dentro da área do perímetro da operação urbana consorciada, e todos os recursos arrecadados serão aplicados, né, tanto é que nós deixamos lá num artigo da lei, do projeto de lei, que todos os recursos sejam aplicados na área de abrangência da operação. Ou seja, eu acho que não desvirtua, nós abriríamos agora com essa proposta de outorga onerosa para a requalificação da área central, uma janela de oportunidade aí para que algumas ações de requalificação do centro sejam realmente efetivadas. O centro precisa ser requalificado, a gente está com o centro obsoleto, com muitos problemas na infraestrutura e necessidade de mudar o aspecto, né, do centro de Niterói. Eu acredito que a outorga possa ser um elemento importante. E, inclusive, a questão da gentrificação, nós já fizemos um debate na UF bastante interessante. Tem várias teses, inclusive eu trouxe aqui a tese, na época, em 2013, inclusive era a sobrinha da Hermínia Maricato, que fez uma tese sobre gentrificação numa cidade talvez desenvolvida do mundo europeu, mas há teses que dizem que sim, há outras teses que dizem que não. Obviamente, há uma mudança de perfil, uma pequena mudança, mas o que foi apontado no EIV não era uma questão de realmente tirar toda a população vivendo, até porque o centro de Niterói tem uma vocação residencial, tem uma memória residencial diferente do Rio e eu acho muito difícil que a população deixe de viver no centro. Ao contrário, vão se somar as novas 40 mil pessoas que se espera, que se espera, né, dentro da capacidade de suporte que foi planejada para o centro. Em relação à licença prévia, nós realmente a emissão de uma licença prévia ela passa pela Secretaria de Meio Ambiente antes. Realmente essa informação está equivocada, a gente pode depois sentar com o urbanismo só libera depois que o meio ambiente dá o aval na licença. Sobre essa inversão, nós tivemos uma prioridades, né? Como eu falei, o passivo de planejamento em Niterói é imenso e houve a necessidade havia uma demanda de requalificação desse centro, o governo optou por elaborar o projeto da operação urbana consorciada. Era uma necessidade também porque era uma área que estava sendo construída, sendo adotados parâmetros genéricos de construção de leis da cidade. Então a gente realmente tinha necessidade de elaborar um PUR específico e assim fomos nessa ordem, ao ser PUR e plano diretor, ou seja, não nos omitimos em realizar todos, infelizmente não dá para realizar paralelamente, mas foi uma decisão política de ir nessa ordem. Em relação à reunião da região leste, realmente houve uma demanda, né? Grupos da região leste nos procuraram e nós realizamos uma oficina, uma reunião específica e já contemplamos nas próximas audiências das diretrizes uma sessão específica, uma audiência específica para a região leste. Então, o vereador pode se sentir contemplado com essa demanda, porque nós vamos realizar, sim, já temos até data, se não me engano, dia 17 de agosto, mas enfim, nós informaremos com precisão. Vai ser num sábado, inclusive, como foi a anterior. Ou seja, os cenários foram apresentados para a região leste, assim como as diretrizes também contaremos com a população da região leste para opinar sobre as diretrizes em relação àquela região. Eu acho que são essas as questões. Eu passo a palavra, então, para os moderadores para chamar os novos inscritos. Tá. Bom, eu queria falar um pouquinho também sobre essa questão da região leste. Só rapidamente. A gente acabou fazendo, eles solicitaram, a gente tinha juntado inicialmente Pendotiba e Leste, um critério de população, né? Que é equivocado, de fato. Eles reivindicaram lá, a gente foi lá, foi muito bom.
A discussão foi ótima, mas talvez não tenha se tocado naquela reunião, eu não senti, apesar de a gente apresentou, lá na região leste ainda valem as diretrizes do plano de 92. Basicamente, procurou manter as características rurais daquela área, estabeleceu algumas zonas de interesse agrícola, com lote mínimo de 2.000 metros quadrados. Isso protegeu, de fato, até hoje, várias daquelas áreas. A Vaza das Moças ali, Rua Itália, para dentro do Rio do Ouro. E a questão do que vamos fazer agora, né? Se mantém isso, de fato, o uso agrícola lá é subutilizado, e estão ocorrendo invasões, né? Já é um problema mais de ordem pública, mas que, enfim, tem que pensar instrumentos que evitem isso. Por outro lado, é uma área que sofre uma pressão, né, de São Gonçalo, que está liberando parâmetros bem mais permissivos, né? Inclusive, eu vi um empreendimento que estão lançando agora lá, que é 13 pavimentos com um edifício garagem, né, numa área dentro de floresta. Então, um próximo apavorante, ali perto do Rio do Ouro. Então, uma área que sofre e a infraestrutura ali é impactada, né? Vaza das Moças, acho que tem que sofrer tem que ter um projeto urbanístico para o centro de Vaza das Moças para resolver todos os conflitos que ocorrem ali, que foram citados, enfim. A gente tem que seguir, acho que nessas discussões. Vamos dar prosseguimento agora, chamar o Renato Barandier. Sim. Já o próximo. Só uma questão de ordem. Está pensando no segundo bloco, né? Eu queria saber quem são os inscritos. São Gustavo, Barandier, Pedro, Daniel, Lucas e o Gustavo. Tem mais algum Gustavo... Tem mais algum inscrito ou são só esses? Não, esses 5 é o e o outro Gustavo abre o terceiro. Rodrigues, que é o subsecretário, né? E o Gustavo Coutinho. Eu queria propor que na fala do Renato a gente encerrasse as discussões. Ok. Pode ser? Perfeito. Então, na fala do Renato a gente encerra. Bom, boa noite a todos, boa noite secretária Verena, professor Wilson, Fabrício, Daniel, Vitor, boa noite a todos os presentes, membros da Câmara, demais segmentos. Eu sou Renato Barandier, sou subsecretário de Urbanismo e Mobilidade da cidade, trabalho com a secretária Verena, portanto estou aqui representando o Poder Executivo. Queria muito mesmo agradecer o atendimento ao convite do Daniel Montandon, que se dispôs a vir de São Paulo, trazer a experiência de São Paulo aqui para que a gente conheça. É uma experiência de conquistas e de evolução. Eu acho que é isso que a gente tem que perseguir na próxima conferência da cidade. Olhar para frente, olhar para trás, ver o que pode ser melhorado, aperfeiçoado, para saber como é que a gente consegue caminhar em direção a um futuro melhor do que aquele que a gente vive hoje. Com luta, com participação pública e que seja o melhor para todos. Dentro desse contexto, Daniel, se você tivesse vindo fazer essa palestra aqui em Niterói há 2 anos atrás, é possível que ela fosse incompreendida para mais de 90% das pessoas. Desde 2013 até agora, a Secretaria de Urbanismo, num esforço muito grande da nossa parte, pode não ser o melhor, pode não ser o perfeito, satisfazer a todos, mas dentro do que é possível, a gente tem debatido todos os planos da cidade com a população. Desde a Operação Urbana, um projeto de 40 anos de atraso, a Transoceânica, que é o nosso BRT, que agora, depois de 40 anos de discussão, está sendo posto em prática, o PUD de Pendotiba, que está atrasado há 23 anos, o plano diretor atrasado há 12 anos, pelo menos. Todos esses projetos, e entre outros também de não tão impacto, de um impacto não tão grande, mas como a lei de hotéis, por exemplo, todos os projetos dessa prefeitura, da Secretaria de Urbanismo, foram discutidos com a população. E se hoje a gente está aqui compreendendo e absorvendo todo esse conhecimento de São Paulo, é porque todos nós estamos aprendendo com nós mesmos nas nossas discussões. Sabemos agora que é uma fachada ativa, o que é uma fruição pública, a importância de se compactar a cidade para preservar as áreas verdes. Essa é uma discussão que não acontecia aqui há 2 ou 3 anos atrás. Então, assim, concordo com a professora Regina, talvez o avanço ainda não seja o máximo
que a humanidade pudesse estar conseguindo hoje, mas nós temos muitos avanços. Assim como São Paulo, da primeira lei de zoneamento de 2004 para essa, avançou na outorga onerosa, nós estamos avançando do nosso solo criado para a outorga onerosa, por exemplo, no Morro de Pendotiba. Da mesma forma, a gente está criando novas leis, sim, para áreas, para produção de habitação de interesse social lá. E eu me comprometo, semana que vem, embora seja mobilidade o tema, vou apresentar os mapas com as novas áreas para que esse assunto seja definitivamente pacificado. E eu acho que talvez um grande avanço que essas discussões que a gente tem promovido, seja na operação urbana, seja no Morro de Pendotiba e agora no plano diretor que elas trazem, é como o desenvolvimento pode ajudar o desenvolvimento social da cidade. Como é que a gente pode compartilhar efetivamente esses ganhos de produção da cidade? Como que a outorga onerosa pode ser aplicada não só na habitação de interesse social, mas para, como diz a nossa professora Raquel Rolnick, né, professora Regina, moradia digna é aquela que, além das 4 paredes, também traz acesso às oportunidades urbanas, acesso ao transporte, não é verdade? Vamos fazer um seminário, podemos fazer, a gente não foge de nenhuma discussão aqui. Mas é importante discutir como que a Essa é a crise da universidade pública. Se fosse eu... Eu vou até no banheiro ali. Não, Vitor, fique em pé agora. Bom, então, só para concluir, a discussão que a gente trouxe desde a requalificação do centro, a operação urbana consorciada, mais do que discutir se é outorga onerosa, se é por meio de CEPAC que ela tem que alcançar os seus fins, até porque operações urbanas consorciadas nasceram da outorga onerosa em São Paulo, e o CEPAC só foi criado depois do Estatuto da Cidade, é um instrumento muito posterior das operações urbanas consorciadas, é entender qual é o potencial de impactar positivamente a vida das pessoas que esse projeto pode trazer para a cidade. Como é que uma reabilitação de uma área central impacta positivamente na vida da sua cidade? Como é que a principal centralidade da cidade, ao ser reabilitada, revitalizada, requalificada, pode beneficiar toda a população? A Verena fez a apresentação aqui do espraiamento urbano da cidade. Isso é nocivo não só para a mobilidade, como também para a infraestrutura e para a preservação das áreas verdes. Como a recentralização é um tema ruim academicamente, me perdoem os professores, mas como a reversão desse processo de espraiamento urbano favorece a mobilidade, como que os ganhos de produção dessa cidade podem ser maiores se a gente tem instrumentos sendo aplicados aqui como a operação urbana consorciada, a outorga onerosa no Morro de Pendotiba. Esse tipo de debate não acontecia aqui em Niterói alguns anos atrás. Concordo também com o vereador Henrique Vieira, que mais do que quantitativa, as audiências públicas precisam ser qualitativas. Isso aqui, hoje, estamos aqui na 6ª Conferência das Cidades, podendo ter um debate de tão alto nível quanto esse, é porque a gente tem melhorado muito, aprendido muito, tanto o Poder Executivo, quanto eu acho também a população, as lições que cada um pode tirar desses processos participativos. Porque a verdade é que Niterói não tinha o hábito de participar, de debater, de discutir. Estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos tendo cada vez mais qualidade nas discussões. Isso foi colocado pelo próprio professor Wilson no fechamento da última pré-conferência. Ele elogiou aqui o nível do debate, a qualidade do debate. Eu acho que olhando desse jeito, dessa forma qualitativa, como o vereador Henrique Vieira falou, que a gente consegue também melhorar os nossos planos, os nossos projetos, e com luta também. Obrigado, boa noite.